6. Senhor, eu te peço nessa noite que o Senhor levante juízes nesse lugar, que o Senhor levante guerreiros aqui em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em reverência? Quando for buscar o Senhor, se prostra. Quando for ouvir o Senhor, se põe de pé. Juízes 6, verso 11 até o verso 14, diz assim a palavra do nosso Deus. E o anjo de Rachem veio, assentou-se sobre o grande carvalho que está em Efrá, que pertence a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, com medo dos medianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe indagou Rachem, está contigo, e indagou, Rachem está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou, meu Senhor, se Rachem está conosco, olha que coisa poderosa, se Rachem está conosco, porque de onde estão todos, se Rachem é conosco, onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando afirmaram, não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou, vai nessa tua força e liberta o povo de Israel das mãos dos medianitas. Ora, não sou eu quem te enviou? Uma vez mais digo, ora, não sou eu que te enviou, diz o Eterno. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei de todo o universo. Sua palavra dura para sempre, Senhor. Bendito seja o teu reino, bendito seja o teu nome, o teu reino jamais terá fim. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu povo, obrigado pela tua igreja, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Obrigado por essa palavra revelada, Senhor, aos nossos corações. Que ela venha, Senhor, trazer um impacto em mim e através de mim. Que essa palavra venha nortear a minha vida. Que essa palavra venha trazer, Senhor, um tempo novo sobre nós. Que essa palavra venha me sacudir, Senhor. Em nome de Jesus. E a cada um que aqui está, e cada um que há de ver essa palavra também, que sejam despertados no seu espírito para o propósito da sua existência. É a minha oração em nome de Jesus. Poder ser assim, então. Uma vez mais digo, nem sempre os tempos que nos parecem contrários são contrários. E por que esses tempos que nos são aparentemente contrários se manifestam? É porque o Senhor está requerendo ou querendo algo de nós. Querer é uma coisa e requerer é outra. Querer é quando o Senhor te pede pela primeira vez. Requerer é quando Ele te dá algo e você não granjeia nada com aquilo que Ele te deu. Então Ele vai requerer aquilo que Ele te deu. O livro de Juízes, com todo temor e tremor, eu digo, é um livro que chega a dar raiva de ler. Então, é um livro basicamente assim, você vai ver o Senhor levantando juízes, porque nesse tempo não existiam reis ainda, o povo sai do Egito, por intermédio de Moisés, o povo fica 40 anos no deserto, morre aquela geração que saiu do deserto, os filhos daqueles que saíram do Egito agora são adultos, e os filhos que nasceram também no deserto são adultos. E eles vão entrar na terra prometida, com exceção de todos os que saíram do Egito, somente Caleb e Josué, adultos, que entraram. Amém? Só as crianças que saíram do Egito, ou as crianças que nasceram no deserto, entraram na terra prometida. De adultos que saíram do Egito, somente Josué e Caleb. Por que, Marcelo? Porque o povo saiu do Egito do corpo, mas permaneceu com a mente de escravo. O Senhor libertou do corpo, mas eles continuavam com a mente de escravo. Paulo diz em Romanos 12 que nós, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Criador, precisamos ter nossa mente transformada, renovada. Não se conformeis com este século, mas transformai-vos, não transformar o mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa nível de vontade do Senhor, a perfeita, outro nível de vontade do Senhor, e a agradável, outro nível de vontade do Senhor. Então, para desfrutar desses 3 níveis de vontade do Senhor, eu preciso ter o quê? Todo o meu ser renovado. Toda a minha natureza renovada. Todo o meu ser interior renovado. Nada de trauma, nada de bloqueio, nada de timidez, nada disso, nada de complexo. Todo o meu ser transformado, espiritual e corpo. Como assim, Marcelo, como eu faço isso? Tendo a minha mente transformada. Como eu tenho a minha mente transformada, Marcelo? Pelo Evangelho. É simples assim, querido.
O que é o Evangelho? O Evangelho é, entre aspas, suponhamos que esteja morrendo de fome aqui, e aqui é a receita para uma refeição. Então eu tenho os ingredientes à minha direita e o livro de receita aqui na minha esquerda. Eu não sei fazer a comida e estou morrendo de fome. O que eu vou fazer, querido? Eu vou até aqui, vou procurar uma receita. O Evangelho vai me dar uma receita como preparar um alimento para satisfazer a minha fome. Então eu vou na receita, é assim que se faz, e pratico. E tem um resultado benéfico daquilo. Quem está comigo? Amém. Só que isso não acontece se você tem a mente de escravo. Então, se nos libertou no corpo, isso já aconteceu. Todos nós estamos aqui. Não estamos em nenhum outro lugar que poderíamos estar no dia de hoje. Por exemplo, há 20 anos atrás, se fosse o tempo agora, eu estaria no baile. Se vivo eu estivesse. O Senhor me tirou do baile, me tirou desse mundo nesse sentido. Não sirvo mais ao Deus desse século. Sirvo ao Deus de todos os deuses. Amém? Então, meu corpo está tranquilo. A questão é aqui. Por quê, querido? Eu sou, como diz Salomão, diz, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Não é que eu sou aquilo que eu penso, mas se eu dou crédito àquilo que eu penso, isso se torna verdade para mim, aquilo é. Por exemplo, eu ouvi Pablo Marçal falando, ele estava num congresso, e nesse congresso era um congresso sobre finanças. Ele subiu, pegou o microfone, levou tudo e morreu. Ele pegou o microfone e falou assim, olha, 3 pastores passaram por aqui, com a mesma Bíblia, e cada um falou coisas diferentes, usando a mesma Bíblia. Então, quando os 3 estão certos? Um disse assim, você vai pegar todo o seu dinheiro e vai dar aos pobres, e você vai ser rico por isso. O outro falou assim, não, você vai pegar o dinheiro, todo o seu dinheiro e vai aplicar investimento, você vai ser rico por isso. O outro falou assim, não, você vai guardar um pouco da sua finança e vai semear no reino na outra parte. Então, 3 pessoas, com a mesma Bíblia, pregaram 3 coisas diferentes. Aí ele fez uma pergunta, qual desses 3 estão certos? E a resposta que ele deu, que ele chegou, foi a seguinte. O pastor que está certo é aquele que você acredita que ele diz. Se para você está certo que diz que você tem que vender tudo e dar aos pobres, para você isso vai dar certo. Não significa que ele está certo, mas se você acredita que ele está certo, para você prevalece a verdade. Jesus é a única verdade absoluta. Então você é basicamente, como diz Salomão, eu sou o que penso ser. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Então se você, Satanás, conseguiu fazer você crer que você é um fraco, você é um fraco. Só que a palavra diz que você é forte. Aí Satanás e o mundo diz que você é fraco. Você tem que optar com qual palavra você vai ficar. Com aquela que é infalível, ou com a palavra do diabo, que é o pai da mentira, ou com a palavra do mundo, que é flexível. O mundo hoje, o que é certo no mundo hoje é uma coisa, amanhã já é errado, amanhã já não sei. Aí fica naquela, né? Durante o tempão, não, café faz mal. Aí passa um tempo, não, café faz muito bem na saúde. Não, ovo faz mal, não, o ovo faz muito bem, fica assim te usando, né? Você dá crédito a ele. O Deus desse século é a ciência, né? E na maioria das vezes a ciência não é uma lei fechada, não é, né? A única matemática exata é a matemática. A única ciência exata é a matemática. Então a ciência ela se baseia por exemplo, em cálculos. A ciência se baseia em teorias. Por exemplo, teoria de Darwin, o ser humano veio do macaco. É uma teoria, só que a ciência tem como lei. Só que o próprio Darwin diz, é uma teoria. Pode ser, pode não ser, né? Só que a ciência tomou como verdade, porque a ciência acabou. Então você é aquilo que você acredita. Então se eu fico aqui e outras vezes, em outros lugares, enxertando palavra em vocês, investindo palavra em vocês, dizendo quem vocês são no reino, o potencial que está dentro de você, o potencial que o Senhor colocou e requer de você, e você não dá crédito, não adianta de nada. Só apenas aqui uma distração. E assim foi com Gideão. Gideão está vivendo num tempo onde, como diz, os juízes são assim. O Senhor vai e levanta o juiz. Aí o juiz começa a reinar em Israel. Aí o Senhor traz paz, o Senhor traz vitória sobre aquele povo. Aí o povo monta uma rede espiritual, sabe? Pega uma água de coco espiritual e fala, está muito bom. Estou próspero, minha família está salva, conjecturando. Minha família está salva, conta está no banco, está tranquila, tenho saúde, vou estar tranquilo. Vai à igreja para quê, meu filho desse? Aí o Senhor diz que eles começam a se afastar. Lembra que eu falei no princípio aqui? A estratégia do reino das trevas? Aí começa a me esfriar. Aí acontecia. Aí o povo se afastava do Senhor. Aí fazia tudo que era contrário aos olhos do Senhor. É assim que é o livro do juízo. Chega a dar raiva.
Aí acaba o capítulo, começa outro capítulo assim. E aí o povo começou a clamar ao Senhor. Aí o povo levantou, disse: Senhor, levanta o juiz. O juiz reina sobre eles, eles voltam a reinar, e assim foi. E nesse tempo, no contexto que nós lemos aqui, estamos no tempo de Gideão. No tempo de Gideão, o povo estava plantando, querido. Plantava, quando chegava a época da colheita, os medianitas e outros povos também vinham e roubavam toda a colheita deles. Toda a colheita. Não só a colheita, os gados, todos os animais que eles tinham, roubavam. De sorte que olha a estratégia do povo de Israel. Todo ano era assim. Plantavam. Pagavam um preço grande para plantar. Quando chegava a época da colheita, eu quero só liberar códigos espirituais, para não ficar repetindo. Se você não tiver aqui, você vai perder. Você vai poder reclamar com o Senhor, nem eu. Você não está vencendo batalha. O Senhor vai derramar estratégias aqui. Amém, Gideões? Aí o povo plantava com sacrifício, porque a palavra diz assim: aqueles que plantam com lágrimas, com júbilo colherão. O tempo de plantação é duro, querido. Mexer em terra dura. Como diz a palavra, eles voltaram do cativeiro, não tinham ferramentas, sabe o que eles faziam? Arrancavam os bordões, cavavam. Os seus bordões eles cavavam, lançavam a semente ali, não tinha água e regavam com suas lágrimas. Semeiam com lágrimas, com júbilo, sem lágrimas. Quando chegava a época da colheita, a época de júbilo, vinham medianitas e roubavam. De sorte, qual a estratégia do povo? O que o povo fez? O povo pegou, começou a criar moradas de cavernas, esconderijos. Então, sabe o que o povo fazia? O povo só plantava. Aí o inimigo vinha e colhia. Sabe o que eles faziam? Então a gente planta. A gente já sabe que o inimigo vai vir roubar. A gente continua plantando. Dá colheita para ele. Isso que eu falo, o princípio do dízimo, do oferta. Só existe 2 segundos. Se você não dá um, você vai dar outro. Não tem outra não. Então você só planta, entendeu? Sabe que não vai colher nada, mas você planta. Aí pode deixar a colheita para os inimigos virem roubar. Aí eu falei assim, pode ter uma estratégia. A gente continua plantando, porque a gente é sábio pra caramba. Lembra que eu falei? Livres no corpo da mentalidade escrava. O escravo só sabe servir. O escravo não sabe mandar. O escravo fala assim, faça isso. Ele faz. Igual um programa, entende? Download, baixa ali nele ali e faz assim, faça isso, sim. Hoje vai fazer isso. Nem para, cara. Pô, mas se a palavra diz que eu não posso fazer isso, significa que se eu fizer eu vou ter consequências que me são contrárias. Então por que eu faço? Porque você não roubou. Entende? E tem a mente renovada, o corpo está livre, mas a mente é a mente de escravo. Aí você faz. Amanhã eu não faço. Aí o Deus disse certo, fala, você vai fazer, ele vai e faz, Senhor. Igual o filho que faz pirraça. Não vou dar, ele falou na pirraça. Tá bom. Então a gente continuava nessa filosofia, quando a gente planta, 7 anos durou isso. Vocês estão rindo, mas é com vocês, o Senhor. Quando eu fiquei com raiva, eu falei, caraca, essa é a minha vida. Eu falei assim, não, então a gente continua plantando. Afinal de contas, o reino das trevas tem que colher. A gente planta. Quando chegar a parte difícil, fica com a gente. A parte fácil, favorável, fica com eles. E aí, vou falar uma coisa. Ele só quer preocupar com a minha vida. Ele pode acabar com tudo que eu tenho. Não acabando comigo, descodificando. Ele pode fazer a ruaça que ele quiser dentro da minha família, dentro da minha igreja. Eu estando bem, pode ser. E eles fugiam. Durante 7 anos faziam isso. E aí chegamos no contexto do livro que nós acabamos de ler, Juízes 6. Aí está Gideão com uma outra estratégia. Gideão está socando, né? Socando ali trigo no lagar. Lagar é lugar de fazer vinho. O que Gideão estava fazendo, que não era suficiente para matar nem a sua fome, quanto mais a fome da família dele. É tolo o que Gideão está fazendo. Porque o que ele está fazendo não é suficiente. Eu sempre digo isso, no reino boa vontade não basta tudo. Eu não sei fazer nada, mas o que o pastor mandar fazer, eu estou fazendo. Não tem ninguém para fazer, então eu faço, cumpro aquela necessidade ali. Não tem ninguém no louvor, então eu toco. Gostar de tocar? Não, mas aí eu toco porque não tem ninguém no louvor. No reino isso não rola. Porque isso não vai nem te satisfazer e nem satisfazer o céu. O céu precisa de favor. O Senhor disse assim, grande é a seara, grande é a plantação, grande é a colheita. E poucos são os ceifeiros. Senhor, então se grande é a colheita, grande é o trabalho, e poucos são os trabalhadores, o que eu vou fazer? Eu vou me lascar todo, fazer serão, para poder colher. Esse poder não simples, cara. É só rogar o dono da seara para que não vai ceifeiro. Eu vou ligar, velho. Aí Jesus diz assim, os ceifeiros são os anjos.
Aí o poder de Deus diz assim, vocês não entenderam ainda que os anjos são ministros do Senhor, que servem àqueles que não lhe herdar a salvação. Aí tu lê a antiga aliança, a primeira aliança, tá assim, cara, nossos anjos guerreavam, né? Auxiliavam o povo do Senhor, que coisa maravilhosa. Tá você pensando que sozinho. Tendo um poder bélico a teu favor, os céus, todo o céu, um exército celestial a teu favor, e tá você fazendo isso assim. Por isso que Paulo diz assim, que as nossas armas não são poderosas em si mesmas, mas são poderosas no eterno, são poderosas em Deus. A descobrir sofismas. O que é sofisma? São mentiras. Foram plantar dentro da sua mente, se você crê que é verdade. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. O texto hebraico diz que o coração, desse texto de Provérbios, o coração é mente. Mente interior, mente. Assim como você pensa aí dentro, você é, não é razão, é aí dentro. Por isso que fé é uma coisa, sentimento é outra. Então, Gideão está lá quebrando a cara ali, mas há uma coisa louvável aqui em Gideão. Ele está fazendo algo que não resolve, querido, mas está fazendo algo. É como disse um teólogo, né? Ele falou assim, Pedro, quando saiu do barco, você pensa que as pessoas não agarraram Pedro? Não, mas tu vai sair, cara, olha a tempestade, se é Jesus mesmo, ele queria a gente. E está Jesus esperando lá. Vamos esperar para ver se alguém sai do barco. Se alguém ousa fazer uma coisa nova. Vai todo mundo lá. Não larga o barco, não. Não larga o barco, não. Eu quero ficar no barco, o barco afunda. Mas o trabalho árduo é para a gente, né? Fácil é com o livro da estrela. Tem que facilitar para eles. Quem está falando de julgamento? Amém. Estão aqui dele? Uma pastora chegou até uma igreja, e nessa igreja ela começou a pregar, os olhos dela espirituais foram abertos. Ela começou a ver demônios dormindo. Claro, né? Demônio não dorme. São seres espirituais. Na visão eles estavam dormindo, bem tranquilo. E ela pregando, aquele demônio dormia lá, outro em cima, tudo no culto, aquilo incomodou ela, e ela perguntou assim, por que esses demônios estão dormindo aqui? A resposta do Senhor foi, porque essa igreja não dá trabalho para eles. Tem que fazer, vamos descansar. Né? E aí Gideão está fazendo algo que parece ser tolo, mas pelo menos está tomando uma decisão, uma iniciativa. Até que veio uma revelação nova. Marcelo, você pregar o evangelho. Então, enquanto você não sabe pregar o evangelho, mete a cara na palavra e vai indo. Te garanto que você vai aprender a pregar. Marcelo, não sei orar como convém. Marcelo, não sei orar em público. Então você ora sem orar. No tempo certo, o Senhor vai te expor. O Senhor vai te revelar. Marcelo, eu quero dom que cura. Eu pedi isso ao Senhor. E chegou o ponto que o Senhor começou a mandar pessoas enfermas, dor de cabeça. E eu estou igual um tolo, né? Amnésia espiritual, porque você pede um monte de coisa. Na hora que recebe, nem sabe que já está querendo muita coisa. Aí o Senhor me deu. Eu estou lá, só dor de cabeça, dor de dente, dor na coluna, tudo. Aí foi reclamar, né? Pô, um monte de gente vindo até o meu lado. Cara, se tu pede paz, como é que o Senhor vai fazer você ter paz? Como é que você tem o seu espírito? Porque a gente tem que estar trabalhando dentro da terra. Se eu quero paz, sabe o que vai acontecer contigo? Você vai mandar luta. Adversidade. Lutas externas. Porque a paz é plena. Se você for dependendo do lado de fora para ter paz, você não vai ter paz. Por isso que a palavra diz assim, a paz do céu, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. A paz do céu, não é a paz da terra, não é a paz da conta, não é a paz da saúde, não é a paz do reconhecimento. A paz do céu guardará os vossos entendimentos. De novo, mente. Está falando de novo com a mente da gente. Sabe o que significa isso? O Espírito está me mostrando aqui. Mentes equivocadas. Por mais que é doido que vai ser pregado aqui nessa noite, querido, saia crendo no que o Senhor pregou falando aqui nessa noite. Todas as imundícias, todas as mazelas que você tem aí dentro, vai deixar tudo aqui. Vai trocar, eu vou trocar, quando eu falo de vocês, estou me colocando aqui, amém? Deixar tudo aqui no altar do Senhor. Queimar tudo, senão não será que é um Gideão. Um medroso que dá lá, com medo de Midianita lá, socando o trigo lá e vai sair um valente. Em nome de Jesus. Mas você precisa crer nisso, só você precisa ser transformado. Então Gideão está ali socando o trigo ali e vem um anjo do Senhor, que é, nós cremos que é o próprio Jesus, em uma teofania. E diz assim, valente, homem valente, tu és valente. Querido, isso aqui é tão forte, quando eu estava fazendo isso, aqui é tão forte, sabe por quê? Porque Gideão, cara, era um medroso. Não diferente de mim.
A voz que vem do céu fala assim, você não é valente, você não é um medroso, você é um valente. Aí Gideão olha para a sua própria vida e olha para as circunstâncias que estão ao seu redor e fala, eu sou um medroso, sim. Eu sou um covarde, sim. Mas o Senhor só falou uma vez. Cara, o Senhor não fala duas vezes. O Senhor não olhou a criação e viu assim, não, a criação, no princípio deu eterno, os céus eternos e a terra estava sem forma e vazia. Aí o Eterno falou assim, o que eu faço? Ele falou assim, haja luz. Ele não falou, haja luz duas vezes. E todas as vezes que a palavra do Senhor é liberada, ela produz o resultado para o qual foi mandada, diz o Eterno. Assim será, diz ele, toda palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia. Antes de produzir o resultado para o qual foi mandada. Ela vem e produz. E a palavra liberada do seu original é, tu és valente. E o mundo diz assim, tu não é valente. Tu é valente. Tu não é valente. Jesus, eu saí do batismo, em Mateus 3, a voz que vem do céu é assim, esse é meu filho amado, em quem tem todo o meu prazer. A ele ouvi. Jesus sai da água do Jordão ali e vai ser conduzido pelo Espírito do deserto. Aparentemente o tempo não é favorável, né, Miriam? Agora estou no deserto. Aí está no deserto, está sozinho, não tem alimento, não tem coberto, as pedras o cercavam, período de morte o tempo todo. Aí se a igreja do século XXI, que está analisando a vida de Jesus, vai falar assim, Jesus está em pecado. Porque ele não tem pão. Jesus está em pecado, é uma coisa errada. Jesus está sem dinheiro. Não tem prosperidade nenhuma. Tem alguma coisa errada com Jesus ali. Ele está em pecado, porque Jesus está sozinho. Cadê a multidão que o cerca? Aí vem o reino das trevas contra o Senhor. E o reino das trevas se manifesta ali por causa de uma coisa. Pega isso no seu espírito, em nome de Jesus. Sabe por que Satanás se manifestou contra Jesus? Sabe por quê? Não. Porque Jesus só tem uma coisa no deserto, que é o suficiente. Foi a mesma coisa que o povo teve há 1500 anos antes de Jesus, lá no deserto, mas não guardou. Sabe a coisa que Jesus tem no deserto? A palavra. Esse é meu filho. A voz do céu dá uma vez só. Esse é meu filho amado. Jesus sai do deserto só com essa palavra. Eu sou o filho do Eterno. Chega no deserto, depois de 40 dias e 40 noites, vem o tentador e diz assim, se tu és. Ninguém pegou? Não. Os céus disse, você é. O reino das trevas disse, será que é? Gideão, tu é corajoso. Será que sou? Se tu és o filho, mostra que você é, prova que você é. Se Jesus prova que ele é, Jesus poderia fazer pão, pedra transformar em pão. A questão não é essa. A questão é que se ele faz as pedras se transformarem em pães, Jesus vai contra a palavra liberada. Jesus duvidou, ele é duvidado. Todas as vezes que você duvidar da palavra do Senhor, isso vai restar para você incredulidade. Satanás ele opera na incredulidade. Disse para Adão, Adão, você não pode comer desse fruto, porque o dia que você comer, você vai morrer. É a palavra sobre Adão, Adão está andando com a palavra. E a serpente diz assim, não é assim não. O Eterno sabe que no dia que você comer, você vai ser semelhante a ele, conhecedor do bem e do mal. A questão não é a consequência, a questão é, você vai guardar a palavra liberada, Adão, ou você vai contra a palavra que te liberei. Senhor, eu vou contra a palavra que te liberei. Então o mundo vai ser desgraçado por uma causa. Toda a criação vai ser desgraçada, sem graça, por tua causa. Você ousou a dar crédito à palavra de Satanás e não à palavra que eu te disse que não era para você. Agora Jesus está no deserto lá e a palavra é assim, que veio do Jordão. Esse é o meu filho amado. Satanás fala, será que é mesmo? Porque Jesus, se tu fosse o filho de Deus, tu teria fome. Davi disse, fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão e sua descendência passar fome. Será que é mesmo? Sozinho aí, sem abrigo, sem reconhecimento. Será que você é filho mesmo? Tem certeza aí? O pai disse que te ama, que o amor dele está sobre você. Pô, será que ele ama mesmo? Será que um pai trataria um filho assim, gente? É que Gideão está indagando aqui. Tu és valente, Gideão. E o Gideão diz para o anjo assim, se nós somos dele, cadê os feitos que o Senhor fez? Cadê os feitos que nossos pais falavam, que o Senhor fez lá no deserto? Se o Senhor é conosco mesmo, Senhor, cadê os teus feitos? Olha a indagação do século XXI.
Se eu sou teu filho mesmo, se eu sou teu povo mesmo, por que eu estou passando por isso? Tudo bem, Senhor, o ímpio pode passar por adversidade, mas o justo, cara. Senhor, tu diz ser comigo, mas olha a minha vida como está. Eu não cresço, não avanço, não consigo progredir em área nenhuma. Não tenho reconhecimento. A promessa que o Senhor me fez tem 10 anos e não se cumpre. Nada de novo acontece. Não tenho paz, não tenho felicidade, não tenho tranquilidade. Nada disso, eu não sou pleno. Sou uma pessoa insatisfeita e incompleta. O Senhor diz que é comigo. Cadê os peitos? Presta atenção nisso aqui. Em nome de Jesus. Em primeiro lugar, o silêncio do eterno não significa ausência dele. Quem pegou, diga amém. O silêncio dele não significa ausência. Muito contrário do Marcelo, ele fala pouco. Ele fala algo, libera algo sobre a sua vida e vai esperar o que você vai fazer com isso para liberar. Porque, recapitulando, a palavra liberada com propósito. Ela tem um tempo de se cumprir. Ela se cumpriu, ela volta para ele. Silêncio do Senhor não significa ausência dele. Eu estou orando há um tempão, Marcelo. Quanto tempo, irmão? Uma semana. Eu estou 17 anos. Mas não estou orando com base na credibilidade. Estou orando com o Senhor. Lembra, Senhor. Lembra, existe. Lembra. 17 anos, nada, 18 anos. Lembra-te, Senhor, da promessa que o Senhor fez. Na quinta-feira aqui, o Senhor me trouxe o vislumbre dela de novo. Você quer fogo que ele vem nas quintas-feiras aqui. Você encher, não queimar aqui. Vou embrasar aquele negócio aqui. Bendito seja Jesus. Outra coisa. Quando a ausência dos feitos do Senhor na minha vida não significa a ausência dele. O povo continua sendo o povo dele. Ainda que os feitos dele não estejam acontecendo. Quem pegou de amém? Não há provisão, desempregado, não há porta de emprego. Enfermidade na minha casa. Talvez filho fraco na fé, filha fraca na fé, marido fraco na fé, esposa fraca na fé. Eu estou desanimado. Oro, clamo, jejum e nada acontece. Se é que tu és comigo mesmo, ele é contigo. Quantos aqui querem ser amados como Jesus foi amado pelo Pai? Levanta a mão. Agora, quantos querem ter a mesma experiência que Jesus teve no deserto e lá no cenáculo? Diga amém. Jesus, ao ser chicoteado, ao ser escarnecido, ao ser torturado, humilhado, exposto nu à vergonha, isso não quer dizer que o Pai não estava com ele. Isso não quer dizer que o amor do Pai não estava sobre ele. O amor do Pai estava sobre ele, porque a palavra é: esse é meu filho, ele não será, talvez seja, quem sabe, dependendo do que ele fizer, filho. Aí ele fez isso, agora é filho, deixou de fazer isso, agora não é mais filho. Saiu da presença, é filho, não é mais filho. Não rola isso. Ele continua fiel, como diz Paulo, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então tu és valente, Deus. Então Gideão vai falar assim: eu sou valente, veja, cadê os teus feitos? E o Senhor vai falar para ele o seguinte: Gideão, o clamor do povo subiu até mim. Por quê? Olha aqui, coisa toda. 7 anos, plantando, não tendo reconhecimento, não tendo colheita, não tendo colheita. Sofrendo a plantar. Aí eles têm a estratégia de tem que dar um jeito. Como eu falei aqui, não quero cansar vocês. Já que a gente planta e não colhe, a gente faz o seguinte: enquanto faz escolherismo, foi o que eles fizeram. Depois de 7 anos, o povo teve a brilhante ideia de clamar o Deus que ele serve. Afinal de contas, o povo hebreu, na época, era o único povo que serviu Deus não. É o mesmo código da viúva do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. O texto diz assim: e ela gastou tudo, de sorte ela sofreu de uma enfermidade, de sorte ela sofreu de uma enfermidade há quase 12 anos, uma coisa assim. Ela sofreu um fluxo de sangue há quase 12 anos. E gastou tudo que tinha, até que, quando gastou tudo que tinha, foi ter com Jesus. É o mesmo código. Rodrigo pegou. Eu ralo pra caramba, eu faço do meu jeito, eu me canso e gasto. Quando eu vejo que não dá mais jeito, aí eu lembro: é só orar ao Senhor, meu. Clama a mim e responder-te-ei do eterno. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabem. A medicina está gastando bilhões e bilhões para descobrir a cura da AIDS. Era só clamar o eterno e revelar a cura da AIDS. Mas o povo não clama. É o mesmo código. O povo está 400 anos sofrendo no Egito. 400 anos sofrendo.
Depois de 400 anos, o povo volta a clamar, começa a clamar ao Senhor. Aí o Senhor levanta Moisés, leva Moisés até o Egito, e a palavra é assim: o clamor do povo subiu até mim. É só clamar. É clamar. Que luta você está enfrentando? Que área você está enfrentando? Que tipo de escassez você está enfrentando? É luta pessoal, é interior, é exterior, é na sua família? Que luta? Nossas armas são poderosas em Deus para destruir sofismas e fortaleza. É nele. É na oração. Como diz, eu não lembro o nome dela agora, mas os policiais falavam assim, como é que os policiais falavam assim, essa mulher, ela é muito mais armada, se ela estiver de joelho, ela é muito mais armada que o exército. Os policiais falavam, esqueci o nome dessa missionária agora. Eles falavam assim, essa mulher de joelhos é muito mais armada do que todo esse exército. É clamar. E o povo clamou e o povo levou até Gideão. Gideão falou assim, Senhor, tu és comigo mesmo? Aí o Senhor falou assim, eu sou contigo. Então, espera um pouco. Gideão vai correr até a sua casa e vai trazer uma oferta. Esperar aqui. Aí o anjo falou assim, eu vou esperar aqui. Gideão vai até a sua casa, pega um bode, mata o bode, faz um prato ali com o bode, prepara pão sem fermento e traz até o anjo debaixo do carvalho e oferece ao anjo. O anjo fala para ele assim, põe sobre a rocha. Põe sobre a rocha. Jesus é minha rocha na porta dos amados. Pega a sua oferta. Quem está passando por dificuldade aqui, levante uma oferta. Ah, sacrificar, obedecer é melhor que sacrificar. Sim, obedecer é melhor do que sacrificar. Mas não quer dizer que o Senhor não aceita sacrifício. É melhor, mas não é a única coisa. O Senhor se agrada de sacrifício. Ah, mas o sacrifício de Jesus é perfeito na salvação. Há muitas outras coisas que você tem que sacrificar. Pegue o seu sacrifício, está passando por dificuldade. Faça um sacrifício, aí pegue algo que te custe muito e coloque sobre o altar do Senhor. E o anjo falou, coloque sobre a rocha, aí coloque sobre Jesus. Diz, Senhor, isso aqui é o meu sacrifício, mas eu sei que é por teu nome que eu vou receber o que eu te pedi. Aí colocou sobre a rocha ali, o anjo tocou com a madeira do cajado, saiu o fogo da rocha e consumiu o sacrifício. O anjo vai subir na mesma hora. Gideão vai fazer um voto com o Senhor, estou finalizando a mensagem. Gideão vai ficar lá, igual Marcelo, vai para cá. Meu pai, mas isso é muito. 7 anos, um valente se levantou e ele está falando que eu sou valente. Mas as circunstâncias dizem que eu não sou. Mas ele disse que eu sou. As circunstâncias dizem que eu não sou capaz. Mas Deus disse que eu sou capaz. Nada, não estou vendo nada favorável. Ele disse que vai mudar a minha sorte, vai mudar a minha história. Ele disse que vai mudar a história do meu povo por intermédio da minha vida. Mas eu sou o menor da minha casa, a menor das tribos, a tribo mais pobre, a tribo mais inferior. E ele disse que vai fazer através dessa pequena tribo. É sempre assim. Ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso que primeiro ele tem que fazer Marcelo reconhecer que não pode nada, entende? Para ele começar a fazer, aplaudir tudo. Pode, ele ergue o necessitado. Ele vai se sentar uma altura, mas tem que ser humilhado primeiro. Você precisa entender, tá? Olha só, vou confessar a rede nacional. Vergonhosamente. Só para vocês entenderem aí. Eu cheguei num ponto da minha vida, isso tem um tempo, mas cheguei num ponto da minha vida que falou assim, bom, se eu sentar com uma pessoa de religião tal, não tem como essa pessoa não crer no Evangelho, com base nas informações que eu tenho assim. Tinha me esquecido, cara, quem convence é o Espírito. Não são informações. Não é conhecimento. Convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu cheguei no ponto de achar que as informações que eu tinha eram suficientes para converter qualquer coisa toda. Agora o oposto também é verdade. Eu não posso nada, eu não sou nada. Por isso que levanta os galileus. Pescador, como a Priscila falou aqui, um pescador de peixe vai pescar onde? É assim que ele faz. Ele confunde o sábio com a sua própria sabedoria. Ela diz que a tolice do Senhor é mais sábia do que a sabedoria do mundo. É contigo mesmo, cara. É você mesmo, Gideão. É uma obra para você. Há um povo, Gideão, que está sofrendo porque você escolheu viver só para você. Eu vou largar aqui, socar o meu trigo. Viver na minha vidinha, porque na minha vidinha particular aqui, eu estou socando o meu trigo. Ele se lasca os outros, morro de fome, o negócio sou eu. Eu viveria bem, eu fujo, eu tenho minha casa escondida, o negócio sou eu. É o povo para você libertar. Há pessoas que você que vai alcançar, cara.
O Senhor nos deu uma visão na quinta-feira aqui do filho da Priscila, do Lucas, chegando em lugares que nós não vamos chegar. Porque ele é um gideãozinho. E as pessoas que vão alcançar por ele não alcançam. Amém? Aí tá você assim, ó. Você assim, seu Buda, levanta alguém, você levanta o profeta, levanta um homem aí para anunciar o meu evangelho, para curar, opera um milagre, o eterno dos céus falando para você. Não é, cara, a coisa vai começar com você. Faz um milagre na minha família, Senhor. Faz um reboliço na minha família, Senhor. Muda a história da minha família. Tá, quando se manifestar, aí. Chegou o profeta, mais um código. Chegou o profeta, 0 mais 0 não se multiplica. Do nada, nada se cria. Precisa de alguma coisinha. Não vai fazer isso. Tem aí. Ele não quer grande coisa, não. Ele quer só uma coisa pequena. Você tem aí. O profeta chega até Sarepta, por ordem do Eterno, que ali teria uma viúva que ia alimentá-lo. Só que Sarepta é um território não judeu, ou seja, não tem a menor obrigação de alimentar o profeta. Não quer profeta. Não quer o único Deus. Por que ela vai servir o profeta? Olha como é que o Eterno faz. Aí Elias vai, e a mulher nem está sabendo de nada, mas o Eterno você não vai lá, porque lá eu já ordenei a viúva te alimentar. Os decretos do Senhor são irrevogáveis. O Senhor pergunta para a viúva, aí vai chegar o profeta, aí você alimenta. Não, o decreto está liberado. E lá ela vai te alimentar. Aí vai o profeta. Aí quando o profeta fala assim, o que tens aí? Ela fala assim, nada. O Eterno não pega, não é deles. Nem de Deus. Senhor, será que sou valente? Deve ser outro Gideão, deve ser um Gideãozinho do. Errou o endereço, não, tem outro Gideão ali, não é contigo mesmo. O Eterno não é endereço. Eu não tenho nada, Senhor, diz ela para o profeta, a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite. O que tu disse? Não tem nada. Zero mais zero se multiplica. Nada se cria. Tem algo aí. Só isso que eu preciso. O que é um bode? O anjo do Senhor aqui é o próprio Jesus, é uma teofania. No Antigo Testamento, antes de Jesus se manifestar em carne, ele usava a forma humana, teofania. Aí vem um homem, olha só, é livre. Aí vem um homem com um bode, então se fermento oferece para o Deus de toda a criação. O que é um bode, um pão e se fermento para o Deus de toda a criação. Mas se você conseguir olhar a cena, é algo maravilhoso. Se você conseguir ver o que Gideão está fazendo, é maravilhoso. Sabe por quê? Estamos falando em tempo de escassez. Esse homem gastou quase 20 quilos de farinha para fazer esses pães. Para você hoje, 20 quilos de farinha é nada. Imagina um tempo onde você não consegue colher o que isso é sacrifício. O que é um bodezinho, cara? Uma porção de comida, você é sacrifício. Para você é nada, mas para ele é sacrifício. Senhor, manda essa multidão embora, Senhor, porque 200 dinários não daria para comprar tudo para essa multidão toda. Aí o Eterno, Jesus diz assim, o que tens aí? Natanael diz assim, acho que ela ajuda. Natanael diz assim, não temos nada, Senhor. 200 dinários, ou seja, uma conta boa que não daria para alimentar um pouco dessa multidão. Mas tem um jovem aqui com 5 pães e 2 peixes. É só isso que precisa. Não tem nada, Senhor, a não ser 5 pães. É só isso que eu preciso. Para alimentar esse povo. O povo está 3 anos e meio lá pedindo por chuva e Elias falou assim, não, mas choveu já. E não choveu mesmo, nem o base desse. Agora Elias vai fazer a posição ao contrário, está falando de guerra espiritual, estratégia de guerra. E Elias vai clamar agora para que a chuva venha. Para fechar o céu, uma palavra diz assim, não chove em Israel segundo a minha palavra. Para chover agora, não é apenas uma palavra, é todo o sacrifício. Todo o processo. Todo respeito aqui. Por isso que para você se afastar do evangelho é assim. Mas para você voltar é todo o processo. Não chove em Israel segundo a minha palavra. O céu estancou. 3 anos e meio sem chuva. Quando Elias aparece novamente, ele falou, não, vamos fazer um sacrifício aqui. Primeiro vence os 450 profetas de Baal. E agora ele vai montar o altar. Aí monta o altar de Baal e monta o altar do Eterno. Aí só tem uma coisa no altar do Eterno que é diferente do altar de Baal. Só tem uma coisa que é diferente. Que coisa era essa? Era a água. Ele falou assim, pega a água, trazem água e jogar sobre o altar. Aí ele escava aqui sobre o altar, a cova, e começa a jogar água. Aí
joga um balde de água, a terra está seca, 3 anos fez sem chuva. A terra sugada. Aí o incrédulo poderia falar assim, o quê? Mas a minha água dá 3 anos e meio, querido, sem chuva. Sem água, os ribeiros secaram. Da onde esses homens arrumaram água? Sacrifício, irmão. Trouxeram água a ponto dali ficar, o círculo aí ficar cheio d'água. O Eterno recebeu o sacrifício. Aí Elias orou 3 minutos. A oração de Elias durou 3 minutos. O Eterno desceu, consumiu todo o holocausto ali, quebrou o altar, consumiu o altar de Baal e o altar dele. Elias sai dali, vai para o monte, começa a interceder, em posição de uma mulher que está gerando, começa a interceder e fala para o seu jovem assim, vai até a ponta da montanha lá e vê se tem alguma coisa para eu filmar. Aí o homem vai durante 6 vezes e nada. Na 7ª vez ele vai e vê uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E assim, estou vendo, Elias, uma nuvenzinha. Mas o que é isso, né? Uma nuvem não muda nada, vai ter só isso que eu preciso. Aí Elias diz para ele assim, agora desce e fala com Acabe, para preparar sua carruagem, porque vem aí uma grande tempestade. Olha os espíritos. Vai ter uma pergunta. O que formou essa nuvem segundo uma interpretação da ciência da palavra? O que formou essa nuvem do tamanho da palma da mão? Foi a água oferecida no altar, processo científico. A água estava ali, o fogo desceu, consumiu, virou vapor, a água subiu e se torna nuvem. Nada do nada se faz. 0 mais 0 não se multiplica. O que tem aí? Gideão vai falar assim, Senhor, então eu vou fazer um voto contigo. Vou colocar uma lã aqui. E amanhã de manhã, se apenas a lã estiver molhada de orvalho, e durante todo o seu redor estiver seco, realmente o Senhor ia comer. E isso aconteceu. No dia seguinte ele chegou lá e a lã estava molhada e ao redor seco. Aí diz ele assim, Senhor, passa o dia, só mais essa vez. Se de verdade o Senhor é comigo, agora vai ser um custo. Eu vou colocar a lã ali e ao redor vai estar molhada e a lã vai estar seca. No dia seguinte assim aconteceu. Então diz a palavra que ele, tomado de ousadia, juntou, acho que não sei se são 30 mil homens agora, não me lembro agora. Aí o Senhor falou assim, não, 30 mil homens é muito. Não sei se é 30 mil. 30 mil homens é muito. Você vai peneirar isso daí, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Todas as vezes que você acha que você tem possibilidade de mudar a sua vida, sua circunstância, sua história, não age. Por isso que definição de milagre é intervenção divina. Você quer intervenção? Intervir. Viu quando a pessoa está lutando ali, o cara está perdendo e não tem como atacar mais? Aí o juiz intervém para a luta? Então, isso é intervenção. Milagre é intervenção divina. Só que milagre só acontece quando há impossibilidade. Não tem mais jeito para ciência, não tem mais jeito para médico, não tem mais jeito para você, aí há milagre. Mas se há possibilidade daquela história ser transformada, mudada, a situação ser mudada por intermédio de você, isso não vai acontecer. Por que não? Porque não dividir a glória dele com ninguém. Diga assim, Gideão, para esses homens, quem for covarde, que volte. Não me lembro agora, mas bota uma penca de homem. Ou só Gideão falar assim, quem é covarde aí, volte. Uma penca, mais da maioria. Mais da metade, perdão. Voltou. Só estava esperando uma palavra. Gideão convocou para a guerra. Até quando o Senhor ficar de braços cruzados aí não fazer nada. Então vamos, né, cara? O cara está me esculachando aqui, todo mundo aqui de levantar. Quando chegou, só que estavam assim, cara, mas a gente não queria ir. Né? Porque segundo uma conta de um pastor, para cada homem vencer o exército inimigo, para Gideão e mais tantos homens, para eles vencerem o exército inimigo, cada homem em Israel tinha que derrotar pelo menos 450 homens. É 450 homens do exército inimigo para um homem do exército de Israel. Quando Gideão fala assim, os covardes voltam, a maioria meteu o pé. Porque é assim, querido. As pessoas estão esperando apenas uma palavra para não agir. Por isso que eu sempre uso muito essa expressão aqui, assim, liberdade ela funciona. Quando você vai para a igreja, não fica olhando homens, não. Olhe para Jesus, como diz o autor de Hebreus, olhando para Jesus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas aí eu não quero enfrentar, não quero guerrear, aí eu olho para o Rodrigo me deu motivo. O Rodrigo me deu motivo, o Rodrigo fez isso, ó, viu o que o Rodrigo fez? Não vou mais para a igreja.
Eu não queria ir, ó. Eu queria fazer parte do ministério. O pastor me deu a oportunidade. Eu não queria meter o pé. Só queria um pezinho. Meter o pé. Aí eles deu uma hora assim e falaram assim, bom, agora vai cobrar, né? Mas, bora. E aí o senhor fala assim, não, tá bom, não, Gideão. Mas a peneira. Isso um dia um profeta falou aqui, ó, o número de ovelhas no rebanho, o seu ministério durante o tempo vai ser pequeno. Mas é com esse pouco que o Senhor vai fazer. Um ano atrás essa palavra foi liberada. É com esse pouco. Ele não divide a glória dele com muita gente. Eu falo com todo temor e tremor. Eu acredito que eu sou o menos capacitado de todos nós que estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Por que eu estou aqui? Porque eu sou doido. Estás comigo, Senhor? Sou contigo. Então vamos embora. Não tenho experiência, não tenho nada de mim, Senhor. Sei que nada posso, hoje eu reconheço. Mas se estás comigo, o Gideão, estás comigo. E ele fala assim, vai fazer o seguinte agora, você vai levar esses homens até o ribeiro. E lá você vai falar com eles para beberem água. Todo aquele que beber água feito um cachorro, lambendo a água, esse você manda voltar. Aquele que beber água, trazendo água de joelho, trazendo água na sua boca e olhando ao seu redor, esses são os escolhidos. E diz a palavra que apenas 300 ficaram lá, de joelho, lá bebendo lá. Os outros foram lá igual cachorro. Porque na guerra você não pode se deixar de Deus. Você está focado. A água é a palavra, cheio. Está lá se alimentando da palavra, focado. Pudesse orar e vigiar. Você ora e vigia. Ora e vigia. Se alimenta e vigia. Guerreia e vigia. Luta e vigia. Vai para o culto e vigia. Leva para o culto e descansa. Vigia, vigilância. 300 homens. Agora o Senhor disse, agora, Gideão, eu vou libertar o povo das mãos de Midian. 300, Senhor, com 300. Mais de 30 mil homens. Aí o Senhor diz assim, finaliza aqui. Só que você precisa de uma estratégia. É tão fantástico que eu estou falando de vocês que eu acho que eu estou pegando o espírito de vocês, porque cada um de nós temos uma guerra. Existe a guerra que é para anunciar o Evangelho, seja da sua forma, e tipo, todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Ele falou isso para médicos, falou isso para semi-analfabeto, enfim. Vocês vão pregar o Evangelho, vou capacitar você de acordo com a necessidade de cada um. Para vocês vão pregar o Evangelho. Isso é a nossa obra, essa é a nossa luta, é a nossa guerra, anunciar o Evangelho. Não há salvação sem pregação. Aprova o Senhor salvar pela loucura da pregação dos apóstolos Paulo. Então é pregando que as pessoas vão ser salvas. Se você não prega, não há salvação. Se não há salvação, como diz Pedro, apressando a sua vinda. E como apressa a vinda de Jesus? Anunciando o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é anunciado a todas as nações e vem o fim. O Senhor só precisa que o Evangelho seja anunciado para ele voltar. Se você quer que Jesus volte de verdade, você anuncia o Evangelho. Que contém que os céus o detêm até que. Bendito seja Jesus. Então essa é a sua guerra. Agora a guerra é pessoais. Cada um de nós aqui é uma guerra pessoal. Pode ser uma guerra interior ou uma guerra exterior. A sua família, uma doença, uma enfermidade, não sei o que é com essa guerra. Mas tem uma coisa, se você ficar fugindo dessa guerra como os povos faziam, você vai ficar daí para pior. No máximo, o inimigo vai continuar na mesma. Estratégias tolas aí, não, você vai socando aqui o trigo, afinal de contas, não está tranquilo não, irmão. Se não houvesse todo esse confronto contra aqui o povo de Israel, Gideão continuaria sendo medroso, ainda que os céus o via como valente. Perguntaram para o homem chegou no céu e falou, Pedro, eu tenho uma dúvida. Aí Pedro falou assim, pergunte. E ele perguntou assim, qual foi o maior general de todos os tempos na face da terra? Aí Pedro disse assim, aí pensando assim, pô, deve ter sido Josué, Alexandre o Grande, o conquistador romano. Aí o Pedro explica assim, entre aspas, né? Foi um velhinho que morava na sua esquerda, na sua rua, à sua esquerda. Aquele velhinho era o maior conquistador, não conquistou nada, porque ele não quis. Ele não mudou a vida de ninguém, Senhor, porque ele não quis. Não fez a diferença na vida de ninguém, Senhor, porque ele não quis. Os céus estavam favoráveis a ele.
todo poder bélico das regiões celestiais, do exército celestiais estavam sobre a vida dele. Por que ele não conquistou? Porque não. Nosso lugar é pequeno. Tem pessoas aqui que eu só sei que moram aqui, então às vezes passo por ela. Agora, tem pessoas que estão sempre sendo faladas. Estão sempre em evidência. Tem que só sabe que mora porque entendeu de amém. De qual turma você faz parte? Morreu fulano lá em Teipava, lá, né? Fulano. Aquele, pô, Marquinhos, pô. Não sei quem é não, pô. Não sei. Rapaz, aquele. Não sei. Cara, tá sabendo que morreu? Eu sei, cara. O fulano, não sei, todo mundo sabendo. Que falta que o homem vai fazer, o que a mulher vai fazer aqui, cara. Porque Deus usou ser diferente. Bendito seja Jesus. Então, com esses 300 valentes, agora o Senhor deu uma estratégia para eles. Eles vão fazer o seguinte: Gideão é o único homem, como disse, que não teve um poder espiritual como Sansão. Não teve uma intervenção divina de fogo descendo, ou mar se abrindo, não teve nada disso. Se for com esse Gideão, você vai, os 300, você vai subir na colina. À meia-noite. Isso é um código espiritual, não dá tempo de falar agora, isso é meia-noite. Paulo e Silas louvavam à meia-noite, há um código espiritual. Eles ficaram na colina. Você vai dividir o povo, os 300, em 3 partições. Vai colocar cada 100 homens em cada parte, cercando o arraial do inimigo. Com a mão esquerda de Deus vão ter uma tocha. Na mão direita um chofar, um trombeta. Só que tem uma coisa, né? Eles vão ficar com a tocha dentro do vaso. E você vai ser o general. Não passa pelo povo a instrução. Assim diz o Senhor. Vou fazer isso, isso e isso. O povo se dividiu em 3 partes. Eles vão fazer o seguinte: eles vão meter a tocha dentro do vaso. E tudo que eu fizer, vocês vão fazer sem medo. Da mesma forma que eu fizer, vocês vão fazer também. Aí Gideão está lá. Quando Gideão quebrou o vaso, apareceu o fogo, Gideão começou a tocar trombeta. O povo, que era 450 homens para cada homem, ficou tão aterrorizado, o povo do exército inimigo, começaram a fugir. Ai, que coisa maravilhosa, começaram a fugir. E diz a palavra que aí um grupo de 100 homens tocava, quando eles cansavam, o outro grupo tocava, e quando eles cansavam, o outro grupo tocava. De forma que quando chegava no terceiro grupo, a tocar e cansava, o primeiro já estava fortalecido, fortificado. E voltavam a tocar. E eles olhavam para as chamas, para as tochas, e pensavam assim: bom, atrás deles deve ter mais 1000. E atrás desses 1000, mais 1000. Eles começaram a fugir deles. E eles ficaram tão aterrorizados, eles começaram a matar a si mesmos. O povo passava uma espada. Somente com a tocha, o vaso quebrado e o chofar. Eu finalizo aqui. Gideão e os 300 valentes de Gideão tomaram a terra prometida novamente. Tomaram a terra prometida novamente. Eu tomei a terra vindicada novamente, com 3 coisas proféticas. Em primeiro lugar, a chama. Isso fala da presença do Espírito em mim e ti. Ardendo, queimando, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Menos do Marcelo, mais do Espírito em mim. Só que isso está dentro de um vaso. Ao dia de sorte, nós somos vasos de barro. Porque a excelência, a honra, a glória é o que está dentro de mim. É o Espírito dentro do vaso do barro. Só que o vaso precisa ser quebrado. O vaso precisa ser humilhado. Como eu disse aqui uma vez, não é assim que a palavra diz: os humilhados serão exaltados. A palavra diz que aquele que se humilha será exaltado. O vaso tem que ser quebrado. Por isso que para você, o que parece não ser favorável, já é favorável. Todo respeito, eu vou te usar como exemplo aqui. O irmão aqui. O irmão tem certeza que eu vou falar sem medo de errar. É uma pessoa antes da experiência que você contou aqui e uma outra pessoa depois da experiência que você contou. O vaso tem que ser quebrado. O que te é contrário aos teus olhos não te é contrário, cara. O Senhor quer que trazer um valente que está dentro de você aí, trazer um Gideão. Se eu não sou valente, os céus dizem que você é. E é através de você que eu vou libertar um povo, gente. Mas tem uma coisa, o vaso tem que ser quebrado para que a chama do Espírito volte a brilhar, apareça.
povo, o exército inimigo não vai correr por sua causa, Marcelo, Gideão. Vai correr por causa da presença que está em ti. Cristo em mim é a esperança da glória. E a outra coisa é tocar trombeta. Tocar trombeta é anunciar. Anunciar o Evangelho. Anunciar as boas novas. Anunciar o que o Senhor está fazendo na sua vida. Sempre há motivo de anunciar. Anuncie o reino. Anuncie a sua justiça. Toque o chofar. Anuncie o Evangelho. E o exército está rodeando você, rodeando a sua casa, rodeando a sua família, tomando posse daquilo que é seu por direito, porque foi você que plantou e eles estão querendo, vão fugir. Você, como Gideão, e eu precisamos de estratégias espirituais. Essas armas são poderosas. A luta é grande? É grande. Maior é o Deus que você vive. Há um provérbio rabínico que diz assim: olhe para o gigante e você tropeçará. Olhe para o tamanho do seu gigante e você tropeçará. Olhe para o tamanho do seu Deus e o gigante tropeçará. Agora o Senhor conta com cada um de nós. A palavra já foi liberada. Nós somos aquilo que a palavra diz, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Por mais que pareça coisa muito grande, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Agora, como eu vou saber quem eu sou? Pela palavra. Meta a cara na palavra. Gaste tempo lendo a palavra, meditando na palavra. Vai trocando essas informações que vocês têm aí, toda errada, equivocada. Vai tirando isso. Você é nada, você é nada. Satanás ele não fala você é nada. Ele fala assim, eu sou nada. Eu sou nada. Eu não presto. Eu sou isso, eu sou. Ele não fala você é. Ele fala sempre assim, eu sou. Se ele falar você é, você vai saber que essa voz é externa. Você é uma voz externa. Quando ele fala assim, eu sou um nada, eu sou imprestável, eu sou inválido, você vai achar que é você mesmo falando para você mesmo. Não é. É o próprio Satanás falando para você. Você é aquilo que a palavra diz que você é. Quantos aqui querem ser Gideão nessa época? Em pleno século XXI. Então seja exatamente aquilo que o Eterno diz que você é. Vamos ficar de pé.